Bem-vindos a todos à nossa segunda palestra sobre o livro Sendeiro à Budidade, capítulo 1. Vamos começar a recitar juntos homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. Juntamos as palmas. Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. Versos de abertura do Dharma. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso é difícil de se achar em centenas de milhões de períodos cósmicos. Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo. Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. Então, a vez passada já explicamos estanza 1 e foi sobre buscar refúgio. Então, o que acontece se alguém está sobrevivendo somente na vida? Como está sufocando na vida. Elas, na verdade, está somente sobrevivendo, então não sabem como buscar refúgio. O que é isso? Agora, stanza 2, vamos falar de buscando refúgio nos assuntos mundanos. São aqueles, e digamos que são maioria das pessoas, que estão mais ou menos bem e encontram um sentido da vida. Mas, então, tomam refúgio ou buscam refúgio nas coisas, fenômenos, assuntos mundanos, que vamos explicar. Stanza 2. A riqueza acumulada será consumida e perdida. O elevado certamente cairá. Os que se encontram terão de se separar. Aqueles que nascem devem morrer. Esses 4 versos chamam 4 versos da impermanência. Seguindo, a nação bem governada pode se tornar caótica. O mundo material se forma e volta a se destruir. Nos diversos prazeres do mundo, não há nada que possa prover refúgio e proteção. E vamos à explicação. Algumas pessoas não sabem procurar refúgio, enquanto algumas delas o sabem, mas erroneamente acreditam em falsos mestres e não budistas. Ok. Então, não budista tem um termo budista. Ou no chinês é Wai Tao. Significa outros caminhos. E então, o caminho budista e todos os outros caminhos não budistas. Se distingue assim. O Buda, quando explica sobre os pensamentos dos não budistas. Por que algumas não procuram refúgio? Porque elas estão teimorosamente pressas aos assuntos desse mundo, considerando-os extremamente significativos e cheios de boa fortuna e felicidade. E lembram, a palavra-chave aqui é pressas.
em uma prisão. Entretanto, quando a situação delas se tornar crítica, elas acordarão de seus sonhos dourados, se lamentando, decepcionadas, mas aí já será tarde demais. Então, todas as pessoas que acham que neste mundo, os fenômenos este mundo, os assuntos deste mundo, tudo vale a pena, estão como dentro de um sonho dourado. E sonho dourado é dourado, mas dentro do sonho. É uma ilusão, é Matrix, dentro do Matrix. Lutando, fazendo, conseguindo coisas, acumulando. Uau, tudo real. Coisas, relações, tudo isso dentro desse sonho, como dentro desse matrix, se encontram como tem propósito. E nunca acaba. Uma coisa traz outra. Um entretenimento traz outro. Então aí é como está muito ocupado desde nascer a esse mundo e aí já ocupado, mais ocupado, ainda mais, e cada vez mais. E não tem suficiente tempo para pensar, tomar um minutinho para avaliar, nossa, o que estou fazendo aqui? Tudo o que estou acumulando, fazendo, tentando chegar a esses objetivos, troféus, são reais, são tangíveis, posso levar comigo. Então, se uma pessoa, e eu já conheço essas histórias, chegar até 50, 60 ou 70 e já, de repente, o que fiz? Eu vivi muito, tenho muitas histórias na cabeça, mas o que fiz? Quem sou? Há muitos assuntos mundanos pelos quais as pessoas se apaixonam perdidamente. Os principais são de 6 tipos. E vamos um por um. Número 1. O cúmulo da riqueza. Algumas pessoas acreditam que ter uma base econômica é prioritário e que, tendo dinheiro, tudo é possível. Assim, nosso sistema, nosso mundo hoje, a globalização, é todas as capacidades, conhecimentos, a educação, tudo é para conseguir dinheiro, para ter emprego, para fazer algo que gira dinheiro, e aí achamos que tendo dinheiro tudo é possível. Sim, dinheiro se pode comprar coisas, muitas coisas. E também se pode comprar relações interpessoais. Sim? Comprar a felicidade. Infinita felicidade. Será? Dizem que tendo dinheiro pode-se até comandar o diabo. Significa até o diabo vai escutar alguém com dinheiro e você pode comprar tudo. O que elas desconhecem é que não importa qual o nível de riqueza possa ser atingido, pois mais cedo
ou mais tarde, os bens materiais serão consumidos e perdidos. Então, não estamos falando que dinheiro não é importante. Tem um dito que sem dinheiro, uma pessoa é... com dinheiro, uma pessoa não é omnipotente. Mas, sem dinheiro, uma pessoa é totalmente impotente. O dinheiro, a riqueza nesse mundo são como bênçãos que facilitam que nós podemos ter um teto, comida e comprar medicina, viver, manter o corpo e saúde. Mas cumpre a função. Mas quando é que nossa busca da riqueza já está absurdo? Porque muitas vezes, o que estamos fazendo? A vida, nosso tempo, nossa saúde investidos para conseguir dinheiro. E um dia, quando nos aposentamos, já talvez não temos a saúde e precisamos utilizar o dinheiro para comprar a saúde, para manter a saúde. Então, por que não buscar um equilíbrio? A sabedoria do equilíbrio desse começo. Não se deve pensar que isso se deva à má administração ou ao desperdício, pois a riqueza não é algo que possa ser controlado. E aí, muitas pessoas acham, se eu estudo, faço isto, diploma, certidão, isto, aquilo, então vou conseguir ótimo emprego, eu vou conseguir muito dinheiro, minha capacidade será reconhecida. É assim? Nossa, eu conheço muitas pessoas que são super inteligentes, mas não necessariamente são apreciados. Ou devido a karma e consequência, uma pessoa que talvez não é tão inteligente, mas tem boa relação interpessoal e conseguem trabalho, manter trabalho, bons empregadores. Mas tudo depende, não é porque é inteligente, porque consegue controlar tudo. Não, tem muitas coisas que estão fora do nosso controle na vida. Pelo menos desde a perspectiva budista, nossa riqueza neste mundo, nesta vida, depende muito do karma criado nas vidas passadas e as consequências que tomamos nesta vida. Mas, por isso, o Buda disse: bens materiais são compartilhados por 5 grupos: inundação, incêndio, ladrões, reis malvados ou governo, pagar a taxa, e filhos inescrúpulos. Então, o Buda deu uma palestra especificamente para falar sobre a riqueza, bens materiais, que nós possuímos, na verdade, é compartilhado pelos 5 grupos. Na antiga Índia, ou até hoje, tem inundações. Uma inundação, então, a casa que você comprou com
a hipoteca, a empréstimo de 30 anos, e um dia aí se inunda e já acabou. Vocês já sabem, no Brasil, com a Rio Grande do Sul, inundação. E lugares que têm incêndios, fogo, e já sabem, a questão da segurança, ladrões. Quantas pessoas já me falaram aí, dirigindo, param no semáforo e uma pessoa vem e, por favor, contribuem à minha vida. Ou entram na casa, roubam. E a questão da taxa, imposto. E o último, que dói ainda mais, são filhos inescrupulosos. O que significa? São filhos que estão esperando os pais morrer para ter herança mais cedo. E um, entra na droga, um, coisas, uma vivência ruim, e precisam que os pais salvam eles. Então, ao se deparar com esses grupos, toda a riqueza acabará em um piscar de olho. Piscar. Aí acabou. Imagina hoje, nos lugares com guerra. Nossa, um dia, tudo tranquilo, dormindo, pum! As bombas começam a acordar as pessoas. E tem que fugir das casas, prédios. Em um piscar de olhos. Sendo que o cúmulo da riqueza conduz a muitas preocupações e sofrimentos devido à sua administração e preservação. E aqui é algo que todos vocês têm que saber. Eu conheço tantas pessoas que não são somente milionários, são bilionários. O que acontece com eles? Tem muita preocupação e sofrimento causado pelas preocupações da empresa, porque tem milênios de empregados. Então, para manter uma empresa, uma fábrica, um negócio, nossa, tem que sempre estar preocupado da renda, porque cada dia, cada mês tem que pagar salário. Essa preocupação é, o mais dinheiro que tem, é mais difícil de preservar e administrar. Então, não é que alguém, se tem muito dinheiro, já aí passa no sofá e já somente desfrutam. Não é assim. É. Mais responsabilidades criam mais preocupações e sofrimento. Às vezes, a riqueza pode se tornar a causa direta para a calamidade. Então, estamos falando de sequestros. Sequestro em Hong Kong, ultimamente. Alguém foi sequestrado por 30 dias e, quando foi sequestrado, ele, os sequestradores enviaram um e-mail para pedir dinheiro, e esse e-mail foi spam. e não, e nos, ninguém sabia onde está esse bilionário. E foi sequestrado, é um comerciante sequestrado por 30 e algo dias, e ninguém sabia onde estava, porque o e-mail pedindo dinheiro foi spam. E a riqueza pode se tornar causa para calamidade quando governantes, oficiais corruptos, eles veem empresas, pessoas com mais renda e aí vão fingindo algo, isto, aquilo. Vocês sabem, corrupção.
Seguimos. E uma coisa, os textos que estão em como cinza é porque são exemplos que o mestre Yin Shen, quando explicando essas estanzas, tem como são histórias mais de 200 e 300 anos de antiguidade. Então, eu somente vou ler para vocês e compartilhar as partes que está dentro de 100 anos. A riqueza em si causa muitas preocupações e muito sofrimento, além de não poder ser preservada. Portanto, como pode se dizer que tendo dinheiro tudo tem solução? Não. A riqueza não é tudo. É importante, mas não é tudo. Então, aqui estamos falando do primeiro tipo do refúgio no mundo. E não é um bom refúgio. Porque o que significa refúgio? Que provê segurança e proteção. Então, a riqueza não, não assegura segurança nem proteção. Seguimos. Fama e status elevados. Estes são pelos quais a maioria se apaixona perdidamente. A fama, o status. Quando se está no poder, é como se comandasse ventos e nuvens. Tudo está de acordo com a sua vontade e ao seu alcance. E com um ar exaltado de como se tudo dependesse de si próprio. No entanto, o que sobe certamente cairá. Então, poder, nossa, o humano. Muitas pessoas, por que querem riqueza? Porque acham que com riqueza podem comprar poder, podem ser respeitados. Mas respeitado ou teimado, temor. Tendo poder, mas não mal utilizar poder, é um assunto tão difícil, porque o egocentrismo do humano é incrível. Uma vez que tenho um pouco de poder, uma chave para abrir uma porta, um cartão, algo que um, simboliza poder, e já a cobiça e a raiva e a arrogância descontrolada. E quantas pessoas, ao conseguir poder, ou através da fama e status, podem manter fama e status? Nossa, todas as figuras políticas, todas as pessoas que achamos que são famosos, onde estão? Nós pensamos neles depois da morte? Não tanto. A vida continua. Fama, status é no momento. Vem e vai. Falando sobre algo mais recente, estamos dentro de 100 anos, Hitler, na época em que tomou o poder em Munique, sentiu-se onipotente. Mas, na noite anterior à queda de Berlim, ele estava impotente e suicidou-se para encerrar o assunto. Stalin dominou a União Soviética por 30 anos e toda a glória era dedicada a ele.
estátuas, elogios, todas essas coisas na rocha, assim, mas antes mesmo de seu cadáver esfriar, seus camaradas acertaram as contas se voltando contra ele. Realmente, não se pode buscar proteção no status elevado. Então, nem a fama, status elevados é um refúgio confiável, que podemos depender neste mundo. Agora vamos ao terceiro tipo. Isso sim, isso se pode depender totalmente. Será? O encontro de entes queridos. Nossas relações interpessoais, desde o mais próximo, o encontro entre pais e filhos, maridos e esposas, e repleto de carinho familiar. Nossa, quantas pessoas buscam, têm sonhos sobre ter boa relação com o pai e a mãe. Quantas pessoas, quantas histórias eu ouvi, quantas histórias vocês já ouviram e os reclamos das pessoas sobre não tendo essa parte. O pai ideal, a mãe ideal, o marido, a esposa ideal, o parceiro, parceira ideal. Todos esses carinhos que nós buscamos tanto desesperadamente durante a vida inteira, achando que isso não vai trazer a segurança e proteção. Quantas vezes somos os pais fala com os filhos e falam: não se preocupe, eu sempre estarei aqui e sempre vou proteger a você, vou acolher a você. Não tenha medo, sempre estarei. Possível? Isso não é um engano. Não. Ninguém pode assegurar, nem os pais, nem os filhos, que sempre estarão. Cada um tem próprio caminho. Profundas amizades podem se estabelecer na escola, entre os professores e os alunos, ou entre os colegas de classe e na sociedade entre colegas de trabalho. Quando as pessoas compartilham aspirações similares e ajudam uns aos outros. Sim, quando funciona tudo bem. Quando funciona. Mas quantas vezes em vidas dos humanos as pessoas passam da lista das pessoas agradáveis à lista das pessoas desagradáveis? Profundas amizades. Pessoas que podemos contar, que podemos buscar ajuda. Mas cada um tem própria vida. Os seres humanos são animais sociais. Podem a poder conviver e cooperar com entes queridos e bons amigos é o ideal máximo e o que proporciona tranquilidade. Então, é possível. Vocês conhecem pessoas que têm os pais perfeitos, ideais.
depois professores, companheiros na escola, colegas, parceiro, tudo perfeito, até tendo matrimônio, ou parceiro, parceira e filhos perfeitos. Vocês conhecem alguém que tem todas as relações interpessoais perfeitas, sem nenhum problema? Eu até agora não conheço uma pessoa. E não é que não tem isso como em certas etapas talvez, mas desde nascimento e tudo tranquilo, uma vida e todas as relações interpessoais é como dentro de uma borbulha. Chega a um ponto na vida quando karma e consequência tomam resultado e é a realidade. Contudo, sem falar que os entes queridos podem se tornar inimigos. Nossa, é possível? Entes queridos tornar inimigos? Não! Todos os entes queridos, permanentemente, uma vez que eu decido que são meus queridos, sempre vão manter queridos. Não vão mudar. É impossível. Não é possível. Todos são fiéis e vão manter a fidelidade, essa amizade, esse amor incondicional e nunca tornar inimigos. Será? Pensamos bem. Quando nós buscamos algo que não tem sentido, buscamos como uma permanência, como eternalismo das relações, estamos iludidos. E por mais convivência amorosa que se tenha entre os membros, eventualmente terão de se separar. Então, vamos falar que essa relação é perfeita. Mas chega sempre um ponto em que cada um chega ao ponto que tem que fazer saída dessa existência, a morte, separação. Isso é inevitável. Quando chegar o momento de se separarem em vida ou devido à morte, as pessoas terão de abandonar os seus pais, cônjuges ou filhos, e cada um irá trilhar caminhos solitários, sofridos, miseráveis e apavorantes. Neste caso, quem cuidará de quem? Então, mesmo que os entes queridos mantenham essa boa relação conosco, mas vão chegar a um ponto que temos que separar deles. Não tem como mudar isso, porque a morte é definitiva. É algo que cada um tem que trilhar. Então, o encontro de entes queridos, pode ser um refúgio concreto, seguro e que nos dá proteção. Então vamos. Ai, agora, anteriormente é riqueza, fama e relações interpessoais. Agora a existência, essa existência, esse corpo. Nascemos a este mundo, o nascimento. E cada ano estamos
um, vivimos um ano mais, ao mesmo tempo, um ano menos. Da vida inteira, da nossa existência nesta vez. Esse segmento da vida. E no processo, desde o primeiro dia, já estamos envelhecendo. Então, uma das coisas que os humanos fazemos é prever envelhecimento. Vou fazer tudo possível para não envelhecer. Ou envelhecer muito mais devagar. E cuidar da minha saúde. Para não adoecer. E assim, nunca vou morrer. Porque quando eu ouço a morte dos outros, não tem que ver comigo. Não, 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 não. Eu não vou morrer. Eu tenho quantos anos? Eu tenho ainda mais. É como sabendo a data do vencimento de si mesmo. A data da morte de si mesmo. Não. A experiência nos diz que aqueles que nascem devem morrer. Uau, que verdade tão pesada. Mas é a verdade. Aqueles que nascem devem morrer. Mas eu nunca, e quando eu falo nunca é quando eu era pequeno, ninguém me falou que alguém que nasce deve morrer um dia. Ninguém me deu uma palestra, a lição, instruções para entender que esta vida tem prazo. Não é uma vida sem prazo. A realidade da morte é um fato definitivo que está em todo lugar. Mas os seres humanos, em relação a si mesmos, pensam que são imortais. A imortalidade. Imortalidade. Quantas religiões falam do ressuscitar, ser imortal, a imortalidade? A mitologia, a, a grega, tudo sobre imortal, o imortal. É como se algo é atingível. Apenas estando vivos é que tudo tem sentido. Viver. Assim tem sentido. A morte não tem sentido. E então, lutam por fama, riqueza, relações e tudo o mais para que pertençam a si mesmo. Acumular riqueza, acumular fama, status, acumular boas relações interpessoais, sentindo bem que essa acumulação é tudo meu. Tudo. Pertencem ao eu. E mesmo que os seres humanos falem da morte verbalmente, ainda assim não despertam para as questões interpessoais e outros assuntos. Está falando de que, mesmo que falamos da morte de alguém, se essa pessoa não tem uma proximidade com nossa vida, é alguém que morreu. Nossa, pêssame, meus péssames. Ah, ah, pai, mãe, alguém faleceu. Mas não causa nenhuma sensação de entendimento, compreensão profunda. Nossa, isso é outro
outra lembrança que nós estamos no mesmo caminho. O ser humano vive menos de um século, mas tem preocupações para um milênio. Este provérbio ilustra a ilusão da imortalidade. As visões errôneas de longevidade e de vida eterna surgem a partir daquela. No entanto, você já ouviu falar de alguém que não morre? Alguém que não morre. Não existe tal pessoa. Esses 4 versos acima são os famosos 4 versos da impermanência. Então, nossa, nem a existência esta é que podemos depender, porque vai acabar. Então, nem esta existência, esse corpo é uma dependência, um refúgio viável. Não dá segurança nem proteção. A minha consciência, esse eu. Seguimos. Então, até agora é sobre pessoalmente, individualmente. Então, vamos depositar nosso propósito, nossa esperança, refúgio, algo maior, a prosperidade da própria nação, o patriotismo. Uma nação, para o seu povo, pode-se dizer que é a protetora que proporciona segurança. Meu povo me ama, me protege, minha nação, país. A força e a prosperidade de um país estão intimamente ligadas à paz e à liberdade do seu povo. Uau! Força e a prosperidade de um país. Se nós observarmos nosso mundo, e não importa do primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, a prosperidade e a força podemos depender. Europa, Estados Unidos, Canadá, China, qualquer lugar do mundo. E os países na hemisfera do sul. E todos nós, dentro desse sistema, sentimos paz e liberdade. Podemos realmente depender disso? Portanto, alguns pensam assim: basta que o país seja forte para que tenhamos um solo firme. Sem dúvida, se o país está estável, o sistema, o governo cuida ao povo, sim, podemos ter uma vida mais tranquila. Mas o que acontece sempre? As lutas, as brigas, cada 4 anos, cada 5 anos, depende do país, a eleição e tudo isso. Nossa, a fortaleza do país não necessariamente equivale à segurança própria e do próprio lar. Não existe apenas a disputa entre partidos políticos que nem sempre são leais ao interesse comum da nação. Mas esta também flutua continuamente entre a ordem e o caos. Significa que os que estão no poder
Eles estão cuidando de quem? Não, sim, sabemos, entendemos que a fala é: eu cuido de vocês, votam por mim. Mas quando nós olhamos o que estão fazendo, cuidam de nós, cuidam do povo. Será? E até as Nações Unidas estão cuidando dos humanos, dos seres. Nós estamos evidenciando genocídio neste momento da nossa história humana. E todos os países que falam sobre o humanitário, o direito humano, estão calados, porque vão em contra da própria interesse. Interesse do país, da nação e da riqueza, da fama. O que é bem governado também pode se tornar caótico. A história da humanidade é uma testemunha que não deixa dúvidas. Por isso, tomar a nação como a única proteção é incorreto e inseguro. Eu vou ser bem honesto com vocês. Em 2019, antes da pandemia, eu achei que o mundo estava indo, como coletivamente, a um lugar melhor, tendo bastante consenso entre os países. E depois, 2020, março, a pandemia começou. 20, 21, 22 e 23 começamos a sair da pandemia. E agora, nós estamos vivenciando o humano, a cobiça, a raiva e a ignorância incrível. É como algo saiu da pandemia e está descontrolado. Então, a prosperidade da própria nação pode ser um refúgio viável? Não acho. Ah, se não é o país, a pátria, então talvez o progresso da sociedade. E uma coisa é o que eu falar ah, é, como budista, eu não me identifico como somente cidadão de um país. Eu me considero, se eu sou budista e eu até sou monge, eu sou cidadão global, do mundo, um cidadão do mundo. Eu gostaria de ver que coletivamente encontremos uma forma de convivência pacífica e harmoniosa entre todos os seres, e não somente humanos, até com os seres animais. Então, não me identifico como somente cidadão de um país devido ao meu passaporte ou minha residência. Não. Eu sou um cidadão global e budista. 6. O progresso da sociedade. Algumas pessoas pensam assim: os seres humanos são animais sociais. A civilização da sociedade está em constante progresso. E esse deve ser o verdadeiro significado da vida humana. Constante progresso. Será progredindo e retrocedendo. Nossa! E agora eu sinto que estamos retrocedendo rapidamente a uma parte
animal da humanidade. O progresso que achamos e que é progresso, não é a tecnologia que muitas pessoas acham. Não, não é IA, não é essas coisas. Não, estamos falando de essa noção da felicidade, da harmonia, da convivência na sociedade, globalmente. Como está esse sentimento? A relação em harmonia das religiões. Como está isso? Então, para que pensar apenas em si mesmo, buscando um refúgio em vão? Este é o preconceito de olhar para o todo, mas não ver o indivíduo. Então, tem uma pessoa, é como uma pessoa fala, não, se a sociedade, a civilização humana está um, como avançando, então sim, isso já é um progresso. Não é, não precisa que eu individualmente estou sentindo melhor. Se, um, se a sociedade está avançando, é ótimo. Mas nem a sociedade estamos indo uma direção positiva. Consideramos o progresso da sociedade e da cultura como o verdadeiro significado da vida humana. Porém, as atividades sociais dos seres humanos dependem deste mundo material onde residimos, o mundo em que nós vivemos, planeta Terra, nosso planeta. E não podem ser desvinculadas desta dimensão material. Mesmo que mudássemos para outro mundo, ainda seria da mesma forma. Então, aqui é porque é como pessoas como Elon Musk acham que se essa terra está sendo muito inabitável, então vamos buscar outro planeta para um, colonizar e aí terminamos com problemas. Não, é um planeta atrás outro, porque a questão é se os humanos ainda não aprendemos a conviver bem aqui na Terra, o que acham vai acontecer outro planeta? Outros diferentes nações, diferentes grupos humanos vão fazer o mesmo que fizeram aqui. Entretanto, este mundo material está em processo cíclico de formação e destruição. E depois da destruição, volta à formação. Pense sobre isso. Se a Terra for destruída, qual será o verdadeiro significado da vida e da civilização humana? Aqueles que pensam que o progresso da sociedade é o verdadeiro significado da vida são os iludidos que realmente sonham em vão. Então, já sabemos, esse planeta, a Terra, está no processo da destruição. Então, tudo o que construímos aqui, que achamos que vão ficar, vão por sempre, é outra ilusão da permanência. Uma ignorância grande. Em resumo, a maioria das pessoas não consegue gerar o entusiasmo para procurar refúgio devido à ilusão pelos assuntos de significado efêmero. Bem em frente aos seus olhos e é confundida pelos diversos prazeres
do mundo humano. Segundo as argumentações e investigações acima, feitas uma por uma, comprovamos que não há nada que possa realmente prover refúgio e proteção nesse plano mundano. Se tudo é impermanente, é insatisfatório, então qual é o objeto de refúgio? Então, aí, entusiasmo. Entusiasmo para procurar refúgio. Refúgio correto. Refúgio espiritual. Quantas pessoas me falaram, ai, mestre, quanto difícil meditar todos os dias. Por que é difícil ter fazer, manter essa rotina da meditação, leitura do Dharma, ou recitação do Buda, Dharma e Sangha? E muitas vezes eu falo assim, mas você tem entusiasmo para brincar, play video games, fazer algo, prazeres mundanos. Não tem problema desfrutar das coisas mundanas, prazeres mundanos. Tem muito entusiasmo, porque a mente iludida acredita que esses 6 tipos são viáveis refúgios, que dá segurança e proteção. Não. Faça introspecção e entender que não, nenhuma coisa estas são tangíveis, são impermanentes e insatisfatórios. Então, não é possível que esses 6 tipos podem prover refúgio correto, real e proteção. Então, devemos seguir buscando, procurando refúgio. E na próxima palestra, vamos falar de distintos, diversos assuntos além desse mundo, transmundano, espiritual. Mas ainda, e vamos explorar por que não são refúgios corretos e quais são os refúgios corretos. Bom, então, assim, já passou 1 hora, terminamos a explicação da estança 2. Vamos fazer transferência de méritos. Transferência de méritos, como eu dei com honestidade e sinceridade o que eu conheço do Dharma e compartilhei com vocês. E vocês escutaram sinceramente, querendo ouvir o Dharma. E estes atos geram muitos méritos espirituais. E aí nós podemos transferir todos os méritos a todos os seres, especialmente desejando que o mundo volta a um pouco de calma, com um pouco de raciocínio e entender que não podemos entrar na guerra mundial, terceira guerra mundial. Vamos transferir méritos para desejar paz e harmonia nesse mundo. E que todos os seres tenham a oportunidade de acessar ao Dharma. Transferência de méritos. Desejo erradicar as 3 obstruções e todas minhas impurezas. Desejo obter a sabedoria e a verdadeira compreensão.
desejo universalmente que as calamidades e obstáculos se extingam, praticando constantemente, vida após vida, o caminho do Bodhisattva. Namo Pho. O bônus de hoje é um dia, não lembro que dia, mas foi foi ano passado, acho, e eu pensei, nossa, de todas as músicas no Brasil, eu gosto do Bossa Nova. Por quê? Porque Bossa Nova conta histórias, ok? Mas será que será possível utilizar a Bossa Nova como um meio hábil para colocar textos budistas dentro? Então, o que fiz? Eu tomei um trecho como chama? Sutra da Impermanência, que eu traduzi a português já, e eu tomei o trecho que eu acho que é bem bonito, coloquei no chat GPT, ou Dharma GPT, no meu caso, e pedi converter esse trecho a estilo Bossa Nova, ok? Lírico do Bossa Nova. E aí eu enviei a Felipe, professor Felipe. E Felipe, em 5 minutos, me enviou, ele utilizou Suno app, é um app IA que cria canções. E aí nos deu 5 canções e essa é minha favorita canção em Bossa Nova da Impermanência e com lírico. E gostaria de compartilhar com vocês. Aqueles que nascem morrerão. Toda beleza um dia se vai. Os fortes caem, o tempo consome. Ninguém escapa desse eterno cais. Até o grande monte Sumeru, aos ventos vai se entregar. Os mares vastos secarão aos poucos. Nada no mundo pode durar. A brisa que passa não volta jamais. O tempo desliza sem hesitar. Então, por que se apegar? Se tudo um dia há de mudar. O sol e a lua irão se apagar. A grande terra há de ruir. Resiste ao tempo, nem mesmo os céus podem persistir. Reis e tesouros, 1000 filhos ao lado, todos à deriva no mar da ilusão. A roda gira, a seda se enrola. O ciclo da vida é uma prisão. Pais, esposas, filhos, irmãos testemunham o fim com seu pranto e dor. Mas se tudo passa, se tudo se esvai, por que não buscar um caminho? A brisa que passa não volta jamais. O tempo desliza sem hesitar. Então que o Dharma guie
centrada.